Olá, tudo bem? Estamos começando pela TV Diário, Esporte Diário, seu programa de esporte, falando tudo o que aconteceu no mundo esportivo no dia de ontem e o que vai acontecer também no dia de hoje. Vamos destacar a Série A do Brasileiro, a Série B, a Série C e também os esportes que também estarão acontecendo. Vou falar sobre a seleção brasileira, né, que joga, no caso, amanhã, disputando medalha de ouro, a seleção brasileira buscando o inédito, né, ouro, e aquela torcida sempre, e só não pode entrar naquela que vamos vingar os 7-1, entrar nessa brincadeira dos 7-1, né? Vamos falar também que o Tite já disse o seguinte, a lista dos 18 convocados, os 23, melhor dizendo, dos 23 convocados para as duas partidas das eliminatórias já está pronta, só está aguardando o final olímpico para não tumultuar o ambiente da seleção brasileira. O técnico da Alemanha disse o seguinte, olha só, nós fizemos 21 gols na competição, por que eu tenho que marcar Neymar de diferente? Então a gente tem que jogar o nosso futebol para tentar conseguir os resultados positivos. O Flamengo, o Diego pode estrear, diz ele que está pronto para fazer sua estreia no domingo contra o Grêmio. Jogo no Mané Garrincha, mando de campo do Flamengo. No Fluminense, Diego Cavalieri diz que não tinha chance com o Dunga e agora ele quer brigar por uma posição na seleção brasileira com o técnico Tite. Já no Vasco da Gama, vamos falar que na Série B do Vasco da Gama, o Éder Luiz falou o seguinte, olha, não estou sendo titular, mas o que importa é o grupo hoje do Vasco da Gama está fazendo uma campanha maravilhosa na Série B. E do Botafogo a gente fala que o Jair Ventura bancou o Fernandes e bancou o Sassá no time titular, colocando Canales no banco de reservas. Dividindo a bancada hoje comigo, o representante da Fundação Municipal do Esporte, Leonardo Gomes, está aqui com a gente. Nós convidamos o presidente para poder vir, mas ele, devido a um compromisso, não pôde estar aqui. O Leonardo está aqui e também o Wesley Machado, que está aqui com a gente também, jornalista, vai bater um papo. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. Muito obrigado, Ailton. É um prazer estar aqui no programa falando sobre esportes, uma área que a gente ama tanto. É verdade. E você também, Wesley. Muito obrigado pela sua presença aqui, sempre agradecendo. Obrigado pelas informações passadas através da nossa produção, para a gente poder aqui estar falando como aconteceu. Eu estou falando aqui abertamente porque a gente não tem esse negócio, porque a gente ficou sabendo. Quem passou a informação da morte do João Avelange, a gente estava aqui no ar, o Nicolas estava lá na suíte com a Fazenda a Produção, o Wesley passou para a gente teve a oportunidade de falar sobre a morte do ex-presidente da FIFA. Muito obrigado, né? Desde já, essa interatividade com a gente. Tudo bem, Ailton. É um prazer colaborar. Eu que já me tornei um telespectador assíduo já do programa, já importante, principalmente nessa época, né, de Olimpíadas, né? A época em que o esporte está em evidência. Tá certo. Então vamos começar falando da seleção brasileira masculina, que amanhã vai disputar o ouro olímpico no Maracanã, jogo no finalzinho da tarde, aquela situação de o pessoal já sai, muita gente do trabalho, meio-dia, já engata ali com os amigos, batendo aquele papo. O que você acredita que a seleção tem condições de conseguir o ouro, Leonardo, para a felicidade da população brasileira? Olha, pela primeira vez eu estou esperançoso que a gente consiga esse ouro olímpico, é um tão sonhado, né? Porque é a realização do sonho. E depois que Neymar foi muito incitado pela questão de que ele não estava jogando bem, que ele foi comparado a Marta, que Marta seria melhor, ele voltou a jogar bem, o Brasil tá jogando bem, só que a Alemanha também é um grande time, né? Mas vamos torcer para que tudo ocorra bem. O fato, Wesley, do técnico o Micali ter colocado jogadores também experientes, como o goleiro, que vem fazendo uma participação muito boa, na hora que é necessário a presença dele no gol do Brasil, o Renato Augusto do meio de campo, esses dois jogadores mais experientes, e o Neymar a gente já sabe que é um jogador que ainda já é maior de 23 anos, mas ainda tem aquela cabeça de jovem, ainda qualquer coisa, quer brigar, né? Quer chamar responsabilidade. A falta que ele fez, né, no jogo antes contra a Honduras, contra a Colômbia, seria para ser expulso, né? Que ele deu uma rasteira no adversário. Deu aquele molho especial para o time da seleção brasileira? Eu acredito que a grande virada foi o jogo contra a Dinamarca, em que o Tite foi ao hotel, né? Eu acredito que esse time já tem o dedo do Tite. O time está jogando de primeira, tocando de primeira, um perto um do outro, triangulando. E o Neymar, realmente, ele agora assumiu a responsabilidade, né? Está sendo até experiente até além da conta, porque às vezes forçando a barra, né? Se jogando, alguma falta, mas acho que faz parte do jogo.
e está saindo bem, né? Fazendo gol também. Mas eu acredito que esse time já tem o dedo do Tite já. No caso da seleção brasileira, eu vou fazer a pergunta para os dois, né? O Neymar, claro, que às vezes se irrita bastante, porque é o jogador que mais sofreu falta nesta competição até agora. A cada 18 segundos, praticamente, ele recebe uma falta. Ou seja, é uma situação bastante complicada que para um jogador que gosta de atuar com a bola no pé, de correr, de fazer a jogada, toda hora ficando parando, irrita isso, né? Com certeza, né? Você imagina você indo em direção a um gol, sempre brigando e as pessoas querendo atrapalhar, te empurrando para que você não chegue. Então, com certeza, ele deve ficar muito irritado, deve querer até... E a gente dá pelada quando a gente briga, se o cara puxa a camisa, a gente quer dar uma cotovelada, dependendo, é amigo, quanto mais adversário, valendo medalha ou valendo 3 pontos, eu tem que levar a sério, né? Eu achei que a seleção ela passou a jogar com mais vontade também. Isso foi um fator determinante. Passou a ganhar dividida, isso aí foi além da técnica nessa questão da disposição mesmo. Quando você falou sobre a presença do Tite, será que o Tite chegou lá na concentração e falou assim, olha aqui, veja só, eu tenho que preparar uma lista para os jogos das eliminatórias. Se vocês não passarem de fase, naturalmente que todo mundo praticamente, tirando Neymar, praticamente está todo mundo morto em termos de seleção brasileira. Será que isso também mexeu com os brilhos dos jogadores? Ou a presença só do Tite da seleção principal já fez essa mudança? Eu acredito que é uma orientação, né? É o futuro do Brasil que estava em jogo ali. Se fosse eliminado, seria uma grande vergonha. Já vimos de algumas vergonhas na Copa América, na Copa do Mundo. Então, ali ele pode ter dado uma orientação. Vamos jogar de primeira, vamos jogar simples, né? Para chegar mais perto do gol e fazer o gol. Foi aí que saiu o gol contra a Dinamarca e o time deslanchou com várias goleadas, né? Dos jogos do Brasil, o Brasil tem sempre feito gols logo no começo das partidas. Contra Honduras, com menos de 20 segundos, já estava 1-0 com a falha da defesa. Vocês acreditam que no jogo de amanhã, caso o Brasil não consiga fazer o gol logo, e a Alemanha, claro, vai tentar jogar de igual para igual ou não, pode jogar com o regulamento debaixo do braço, como aconteceu com a Suécia contra o feminino, fica lá atrás esperando só uma bola para matar o jogo. Você acredita que isso pode prejudicar o desenvolvimento do futebol do Brasil? Se a Alemanha vier na retranca, é perigoso porque a impaciência da torcida pode ir aumentando, mas se vier para cima também e fizer um gol, pode ser muito perigoso. Foi como aconteceu na Copa do Mundo. A Alemanha veio para cima, fez um, o Brasil ficou desesperado, a torcida fez outro, e a gente Tite tem que ser importante até nesse jogo para a presença dele para poder instruir todo mundo. Aquela segurada na galera. O espírito tem que ser jogo para ganhar o ouro olímpico ou de vingança pelos 7-1. Claro que pode até acontecer, não é impossível, que ninguém esperava na Copa do Mundo, né, o Brasil perder de 7-1 para a Alemanha. Né? É vingança ou tem que ser um jogo diferente, porque são categorias diferentes e o Brasil precisa do ouro olímpico? Não, tem que entrar para ganhar o ouro olímpico, não golear. Acho que eu vi um pedaço do jogo da Alemanha contra a Nigéria. Tem um jogador, o Dreyer, né, que é o capitão do time, que é o armador de jogada, e os dois garotos na frente são, assim, eu chamo assim de só corredores, assim, meio maluquinhos, assim. Não tem é um time organizado, né? Toca bem a bola, taticamente, é um time bem organizado, mas não tem, eu posso dizer que não tem nada demais, posso até me surpreender, né? Pode ser que contra o Brasil eles mostrem alguma coisa nova. Mas eu não vi nada demais no time. Acho que o Brasil tem totais condições de ganhar. De 1-0 tá bom. Como diz na gíria, meio a zero tá bom. 1-0 é goleada, gente. Vale o ouro olímpico, né? 1-0 já é goleada, né? Vamos falar agora sobre a lista do Tite, né? Que o Tite disse o seguinte, que a lista dele de convocados para as duas partidas contra o Equador e contra a Colômbia já está pronta. Só não foi divulgado para não atrapalhar o ambiente da seleção olímpica. Fez certo a CBF de já comunicar aos clubes que os jogadores que vão ser necessários para a disputa dessas duas partidas, a primeira no dia 1º de setembro e a outra no dia 6, a primeira jogando fora e a segunda dentro de casa, a primeira em Quito e a segunda em Manaus. Ele fez certo em não divulgar para não ter aquela euforia dos jogadores? Acredito que sim, porque pode atrapalhar, né? Tem muitos atletas ali que estão na final olímpica que têm um sonho de jogar na seleção principal. E apesar dele ter falado, fica aquela expectativa. Será que eu estou na relação?
Então eu vou dar o meu melhor, se eu não tiver nessa, para estar na próxima aqui com o peso do ouro olímpico. Com certeza, vários jovens jogadores aí serão aproveitados. Né? E você acha que o Tite, nessa convocação, tem alguns... Quais são os jogadores, na sua opinião, Wesley, que pode estar na seleção do Tite, que vai ser divulgado na próxima segunda-feira? O Neymar, o Renato Augusto, tem que pensar mais outro, mas eu tenho muita boa vontade Gabigol, com o Tite. você acha que vai? O Gabigol? Gabigol, não sei. Eu não vi nada demais ainda não. Marquinhos, zagueiro, bom será jogador, que pode estar mas é muito mascarado. Marquinhos pode estar na... Marquinhos sim, tá se revelando assim. A defesa tem sido o ponto forte do Brasil, né? Não é à toa que não tomou gol. Mas eu tenho muita boa vontade com o Tite e espero que ele faça um grande trabalho. O Brasil tem 2 confrontos diretos, né? Equador e Colômbia. Equador e Colômbia são equipes que estão acima, lembrando que o Brasil está em 6º. Está fora da zona de classificação. Então, agora ainda vai para o final do primeiro turno. São 18 jogos. Acredito que o Brasil vai se classificar sim. Então, o ouro olímpico pode ser importante para isso, né? Até eu mesmo confesso que eu não estava torcendo mais para a seleção. Eu estava torcendo para o feminino. Aí esse último jogo me empolgou, assim, quando o Brasil, os gols começaram a sair, porque é aquela coisa. Geralmente você está torcendo, às vezes você está vendo um jogo, aí você torce para o time pequeno e tal. Aí quando o outro time faz gol, você já esquece. Aí então deixa para lá, vamos torcer para o Brasil mesmo. Tá certo, então olha, vamos fazer a primeira parada do programa O Esporte Diário. Daqui a pouquinho a gente volta com muito mais, falando da Série A, da Série B, da Série C, do Brasileiro e também falando sobre as informações aqui do nosso esporte. Vamos falar sobre que campus vai ser, né? Vai estar lá com o kickbox nesse final de semana. Vamos estar falando sobre isso e muito mais aqui no Esporte Diário. Eu estou só e já voltamos.